O novo PlayStation 5 finalmente chegou. E depois de uma revelação com breves informações no dia de ontem, agora nós temos especificações muito mais detalhadas, atualizadas no blog do PlayStation. Com base nessas especificações, nós vamos fazer uma análise técnica agora se vale a pena você fazer a troca do seu PlayStation 5 Fat pelo modelo Slim, ou se você ainda não tem um PlayStation 5, se vale mais a pena comprar ainda o Fat ou o novo modelo Slim. Confira aqui no vídeo todas as críticas, tanto positivas quanto negativas a respeito desse novo modelo, agora de uma forma muito mais detalhada. Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem. E adquira seu Windows por menos de R$ 90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$ 2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links na descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo pro canal e aqui vamos nós, né? Já temos polêmica com o novo PlayStation 5. Muita gente está reclamando que ele não vai vir com o stand, né? O suporte vertical e outras coisas aí também que a galera vem observando, mas também tem detalhes muito bons na minha opinião. Eu separei aqui uma lista, né, de argumentações, depois de estudar, né, as especificações desse PlayStation 5, e quando eu falo de especificações é óbvio que eu não tô mencionando aqui sobre o poder de desempenho do console, porque isso não foi alterado. Entretanto, algumas perguntas interessantes de serem respondidas, como por exemplo, vai continuar usando metal líquido ou não, valem a pena da gente conferir. Inclusive, eu quero começar por esse primeiro ponto, galera. A Sony não confirmou se esse novo console vai utilizar, né, o metal líquido ou se vai retornar para a pasta térmica, mas, dado o fato que as especificações permanecem as mesmas, o que significa que a APU do console vai trabalhar com as mesmas frequências tanto em CPU como em GPU, eu vou dizer para vocês que eu acredito que deva sim ser mantido o metal líquido, apesar de que, aparentemente, nós teremos uma APU com uma litografia menor, um chip mais compacto do que nas versões anteriores, o que poderia gerar menos calor e talvez pudesse abrir a possibilidade do uso da pasta térmica, mas, já que o aparelho manteve as mesmas características físicas no geral, como por exemplo ser bastante afinado, eu acredito sim que o metal líquido vá continuar sendo utilizado. Essa é a minha aposta, se eu vou estar certo ou não, a gente vai descobrir quando sair o console. Mas antes de falar dos pontos positivos, eu quero já deixar claro o que eu não gostei nesse novo console, e eu entendo sim vocês aí que estão reclamando de certos aspectos e podem ter certeza que vocês, na maioria das reclamações, têm toda a razão. Aliás, fica a minha dica pra vocês, não se acanhem por meia dúzia de gatos pingados que ficam enchendo o saco da galera que faz as reclamações com veracidade, porque esses caras, no fim das contas, são os mesmos hipócritas que utilizam do benefício que vocês conquistam através da reivindicação das coisas corretas na plataforma. Acho que eu não preciso nem citar exemplos do passado, né? Então vamos lá, galera. A primeira crítica que eu acho que é válida sim, tá? É com relação à precificação. E por quê, né? Talvez você pergunte, já que o valor não tá acima do PlayStation 5 tradicional que a gente vê no mercado. Essa versão, por ser Slim, e eu tô usando aspas porque a Sony não chamou de Slim, mas é menor, é compacto, enfim, né? Então é tido sim como um Slim pelo público, com certeza tem um custo de produção inferior ao PlayStation 5 tradicional, que, de acordo com a Sony, passou já a dar lucro nas suas vendas desde 2021, ou seja, no primeiro ano do console no mercado. Isso significa que essas unidades novas, tendo um custo menor de produção, poderiam sim ser vendidas com um valor mais baixo. Portanto, ficou muito estranho a Sony lançar um console Slim com o mesmo valor do console padrão. Isso, na minha opinião, não é negativo somente para o modelo tradicional do console, mas pode ser um indício ruim de que ela vai quebrar, né, essa, entre aspas, tradição que foi começada na geração passada, de lançar um console Slim com valor reduzido para que o modelo Pro substitua o valor tradicional de mercado. Então isso significa que um PlayStation 5 Pro possivelmente vai custar mais caro do que o teto de preço da atual geração. E aí, meus amigos, eu vejo um erro de moralidade na empresa muito grande dentro desse cenário.
Ainda não aconteceu, não sabemos se vai ser assim, mas é minha opinião, se acontecer. Então já tô deixando aqui registrado. Mas esse é apenas um dos lados. O segundo ponto em cima dessa questão da precificação está no modelo digital, que no seu preço original, ou seja, no PlayStation 5 Fat na versão digital, era de $399. Agora, na versão digital do PlayStation 5 Slim, aumentou $50, vai ser $449. Então isso não parece fazer muito sentido, já que a versão Fat, que supostamente custa mais caro de se fabricar, do PlayStation 5 digital custava $100 a menos. Então a Sony meio que jogou um aumento aí em cima, $50 na versão digital. E somado a isso, a gente tem também a questão do drive de disco, né? Antes da gente falar do stand, que eu sei que vocês querem que eu fale do suporte vertical, tem a questão do drive de disco que eu considero mais importante. Caras, você fazer um upgrade de drive de disco por $80, eu não sei, galera, eu achei isso aqui meio salgado. E não bate muito com a lógica das coisas. Se um PlayStation 5 digital custa $450, mas a versão com disco, né, desse novo Slim vai custar $499, a diferença de preço é de $50. Então por que que a unidade de disco custa $80? Quer dizer, se o cara comprar o PlayStation 5 digital mais a unidade de disco, vai sair mais caro do que ele comprar já o PlayStation 5 com unidade de disco na caixa. Explicação lógica para isso tem poucas. Talvez uma delas seria questão de logística. Por a Sony já incluir o leitor de disco na versão completa do PlayStation 5 Slim, ela tem essa redução de custo, de fazer uma coisa separada, com o leitor tendo a sua caixa própria e tudo mais. Então, não sei, pode ser que isso esteja envolvido aí nessa questão. Mas mesmo assim, você saltar de $50 para 80 de diferença, não faz sentido. Então, na minha visão, a Sony tem que ver esses preços aí, até porque o que a galera esperava era uma redução de preço e não um aumento. E aí a gente vai para a última das críticas aqui, que o pessoal tá falando bastante, que é com relação ao suporte vertical, que no caso seria vendido separadamente. Então, galera, vamos nos atentar aqui a um detalhe, tá? Vertical, horizontal. De acordo com a Sony, no site lá do blog do PlayStation, esse novo PlayStation 5 Slim virá sim com o suporte horizontal já com o console. Vamos deixar isso muito claro, isso vai vir na caixa, ou melhor, no console. Porque como vocês podem ver aqui na imagem, parece que ele vai ser uma peça que você puxa ali do próprio corpo do PlayStation, que vai permitir que ele fique deitado perfeitamente, assim como o PlayStation 5 Fat também faz, já que aquele suporte dele pode ser colocado tanto na base quanto dos lados. Só que o que a galera tá reclamando é o seguinte, é da questão do suporte vertical, que agora vai ser necessário para que o PlayStation 5 fique de pé, ou pelo menos fique de pé com segurança, tá? Por que eu tô dizendo isso? O PlayStation 5 Fat, você que tem em casa já deve ter percebido, que se você tirar o suporte dele, né, aquela base vertical dele, ele pode ficar de pé numa boa. Dificilmente ele vai cair porque ele é bem largo embaixo. Agora, no PlayStation 5 Slim, aí já fica meio difícil acreditar que isso aí vai ser tão seguro, tá? Um exemplo que eu dou pra vocês é o PlayStation 3 Fat e o primeiro modelo Slim do PlayStation 3. O PlayStation 3 Fat ficava em pé numa boa. Agora, o modelo Slim do PlayStation 3 já não ficava tão de boa assim não. Precisava sim ter um stand separado dele para você poder usar com segurança, ou você ia ter que usar ele deitado, que era o que vinha de padrão de fábrica. Então parece que a Sony meio que voltou para esse modelo de lançar o console com suporte de fábrica para o horizontal, mas no vertical ser necessário ou mais seguro você usar o stand vertical. Então assim, galera, nesse ponto eu concordo e discordo um pouco da crítica, porque de qualquer forma a empresa tá sim fornecendo suporte pro console ficar deitado, como foi em todas as gerações do PlayStation praticamente. Mas eu discordo que esse suporte aqui deva custar $30. Eu acho que isso aqui tá muito overpriced. Esse preço devia ser sim reduzido, apesar de que é um suporte muito útil, porque ele vai servir para todas as versões do PlayStation 5. Ele é mais elegante, ok, mas eu não acho que vale esse preço todo. Agora, com relação aos acertos, tá? As coisas que eu acho que ficaram bacanas nesse PlayStation 5. A primeira coisa é com relação ao SSD. A empresa fez um aumento do armazenamento do console, ou seja, nós temos aí cerca de 25% de aumento, né, na capacidade do SSD, um aumento de 175 GB teóricos dos 825 originais do modelo Fat, porque a empresa diz que esse vai ter 1 TB. É lógico que aí, né, nos cálculos aí do sistema, vai diminuir um pouquinho ali no número final, ainda tem o próprio sistema operacional que vai estar instalado. Como eu falei para vocês, eu aposto que o console vai vir com cerca de 800 e poucos gigas livres para você poder usar. Porém, um aumento no SSD é sempre bem-vindo, né? Com esse espaço aí deve dar para instalar pelo menos mais uns 2, 3 jogos aí de mais peso que a gente vê no mercado. Ainda assim, é sempre recomendável que você use o SSD secundário do PlayStation 5, que você instala internamente. E se você quiser comprar o seu, tem aqui na nossa planilha. Lembre-se que falta apenas 3 dias para chegarem as taxações. Faça suas compras antes desse momento. Voltando aqui para a questão, né? Então isso é um benefício. O SSD não costuma ser um
item muito barato, mas eu discordo do que muitos aí estão falando, tá? De que é justificado que o preço seja mantido na mesma faixa, que não haja uma redução nesse momento, porque o SSD foi aumentado. Galera, 24% de aumento no SSD, eu não acho que justifica manter o mesmo preço. Eu acho que ainda dava sim pra ter dado uma barateada no PlayStation 5 e os caras não fizeram porque não quiseram. Um exemplo muito prático pra vocês. Vai aí na internet, agora que a gente falou de SSD, e olha lá na planilha aqui do canal quanto que custa um SSD de 1 TB versus um que custa 2 TB. A diferença de preço ali, cara, é o quê? 100, 150 no máximo ali, o que é uns R$200. É uma diferença de preço muito pouquinha, mas a diferença de espaço é muito maior. A gente tá falando de 1 para 2 TB, é 100% de ganho de espaço, enquanto que aqui é 24%. Você tá entendendo o que eu quero dizer? O segundo benefício é o mais óbvio de todos, né? O aparelho ser menor e mais leve é sempre mais aprazível para o seu setup, ocupar menos espaço e tal. E tem também o ponto principal, que esse sim é o que eu queria falar aqui com vocês, que é com relação às funcionalidades. Galera, ontem, quando eu fiz a notícia aqui pra vocês do PlayStation 5, uma das coisas que eu destaquei é que eu fiquei um pouco preocupado, porque quando mostrou ali o aparelho, ele só tinha 2 USBs na frente, a gente não conseguia ver fotos atrás. Depois a Sony parece que atualizou ali o blog, né, e colocou uma tabela com as especificações, e agora sim a gente tem a confirmação de que o novo console vai manter todas as portas que o console FATS tem, ou seja, as portas USBs atrás do PlayStation 5 de alta velocidade de 10 gigabits por segundo, USB 3.2, serão mantidas e na sua versão A, enquanto que as da frente serão do tipo C. Particularmente, eu prefiro que das duas da frente, uma seja do tipo A para facilitar, porque a maioria das pessoas ainda usa o cabo com pelo menos uma ponta tipo A para tipo C e não o inverso. Ou tipo C para tipo C. Então talvez tivesse sido mais prático se eles invertessem. Coloca uma tipo C e uma tipo A atrás do console e uma tipo C e tipo A na frente do console. Enfim, das duas portas na frente do console, a Sony também tá mantendo o padrão. Uma das portas tipo C será da Superfast, né? Ou seja, USB com a taxa de transferência de 10 gigabits por segundo, o que significa que HD externo para jogos de PlayStation 4 poderá ser usado também em uma delas. E atrás nós vamos ter as mesmas duas com as mesmas capacidades de velocidade. Só vai ter uma porta USB no PlayStation 5 que vai ser de velocidade reduzida, acredito que de 5 GB por segundo. Então nessa USB vai servir mais para você carregar os controles, passar arquivos de pendrive, mas não vai servir para jogar os jogos de PlayStation 4 através de armazenamento externo, beleza? Espero que vocês tenham apreciado a análise, a pesquisa que eu preparei para vocês aqui no canal. E não se esqueça, tá? Eu sei que hoje o vídeo não foi de zoeira, mas se você puder dar um apoio aqui pro conteúdo, vai ser muito bem-vindo, deixando o seu like. Se você chegou agora no canal, é um canal de zoeira, de brincadeira, mas eu também abordo assuntos mais técnicos como esse. Então se inscreva aí que você não vai se decepcionar também. A gente tá com uma meta de chegar aí aos 60 mil inscritos até o final do ano, hein? Será que a gente consegue? Eu conto aí com o apoio de vocês, belezinha? Vou ficando por aqui então, um grande abraço e até o próximo vídeo. Falou!